21 de novembro. No dia 21 de novembro, eu tive um sonho com arrebatamento. Há muito tempo, eu peço para Deus me dar um sonho de arrebatamento. Senhor, eu quero sonhar com arrebatamento. Eu quero sonhar sendo arrebatada há muito tempo. E Deus nunca me dava. Eu até ficava meio triste. Às vezes eu falava, o Senhor não quer me dar sonho de arrebatamento por quê? Eu pensava, será que eu não vou ser arrebatada? Aí eu falava para Deus, mesmo assim, Senhor, me dá. Se por acaso eu não for ser, me mostra, porque eu quero me consertar, eu quero ser. E há muito, muito tempo que eu peço isso. Eu tive uma vez um sonho sobre o arrebatamento em que eu via acontecer um barulho de um trovão, eu ouvi um terremoto e eu gritava o arrebatamento, saía para fora de um lugar que eu estava, que era como se fosse um ginásio, e eu olhava para o céu e via como se o céu estivesse se abrindo e a face de um leão, até um leão tipo, mais um desenho animado, não era um leão real. E eu olhava e via aquela face daquele leão naquela abertura, e eu gritava arrebatamento, arrebatamento, e do meu lado estava o meu irmão mais velho, que era um servo de Deus, fiel, e que já foi levado com o Senhor. O Senhor já o tomou para si, né? Ele já faleceu. Mas eu não via nada depois disso. Não fui arrebatada, não vi ninguém subindo, então eu queria sonhar sendo arrebatada. E eu ficava pedindo para Deus, pedindo para Deus, pedindo para Deus. E neste dia 21 de novembro, eu cheguei da igreja, eu levanto muito cedo para ir para a igreja no domingo, eu levanto antes das 6 da manhã, e quando eu chego, normalmente eu sempre vou dormir um pouquinho, porque eu estou cansada. E eu deitei para dormir nesse domingo, e eu não estava tendo um sono meio perturbado, assim, acordava e dormia, acordava e dormia, acordava e dormia. E normal, eu insisti e peguei no sono, e aí eu sonhei. Eu estava numa sala de espera, como se fosse uma sala de dentista, né? Tinha uma porta assim, à minha esquerda, eu vi uma porta de uma sala como se fosse a sala de dentista, e nós estávamos numa sala de espera, onde tem aqueles bancos feitos de cimento, que eles colocam aquelas almofadas em cima para a gente sentar e esperar, e eu estava ali sentada, esperando algo, eu não sabia o que era, parecia uma sala de dentista, era a aparência de uma sala de dentista, e eu estava ali sentada esperando. Na fila, tinha uma fila, engraçado que eu estava sentada, do meu lado esquerdo tinha uma mulher sentada também. Depois as pessoas se levantavam, já não estavam sentadas, e ficavam com uma fila formando na direção da porta. E depois dessa mulher sentada, na frente dela tinha um carrinho de bebê parado, virado, com a parte do neném, assento, que seria o assento do neném, virado para a porta. Eu não conseguia ver, mas eu sabia que esse carrinho estava sozinho ali. Que aquela senhora que estava sentada do meu lado não estava com aquele carrinho de neném. E depois disso tinha mais pessoas na fila que davam em direção à porta. Era uma mulher, o carrinho, e depois uma mulher. E aí eu ficava ali olhando, observando, não pensava nada. De repente entrava pela porta de entrada, do lado esquerdo, uma senhora, né, empurrando um outro carrinho de neném, entendeu? E com um senhor já idoso. E ela colocava o carrinho de bebê, esse carrinho de bebê, aqui do meu lado esquerdo, eu estava sentada, entre um vão de eu estar sentado, e o senhor idoso sentava do lado do carrinho. Nisso ela pegava o outro carrinho, tinha um bebezinho, eu não sabia, que eu não conseguia ver. Ela virava e tinha um menininho, e esse menininho ela tirava ele do carrinho, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, e esse carrinho que ela trouxe também tinha um neném, uma menininha. Ela tirava a menininha do carrinho também, a menininha corria para o lado esquerdo da sala para brincar, e o menininho que estava no carrinho, ela tirava também do carrinho, e esse menininho, ele estava nesse carrinho que ela colocou do lado de cá, esse que estava entre eu e o senhor. Ela vinha, ele saía do carrinho e subia em cima do assento, e passava por trás das minhas costas, e eu ali observando ele passando por trás das minhas costas para brincar, normal. E eu olhava para aquele carrinho, para aquela senhora que estava, ela foi para a fila num lugar com outro carrinho parado, ficou. Eu falava, nossa, esse carrinho, pensava, né, alto, esse carrinho de neném, né, como tivesse ali sozinho primeiro. Aí ela olhava para mim e pensava, o que tem o carrinho? Ela falava, né, ela não pensava, ela olhava para mim e falava, o que tem o carrinho? Eu falava, não, engraçado, né, esse bebezinho que estava sentado aí, ele está aguardando, né, e nisso o neném estava aqui passando por trás das minhas costas, o menininho. Eu olhava para ele e falava, ele está aguardando, ele também está esperando, ele está esperando a volta do Senhor Jesus, né. E aí ela olhava para mim e sacudia a cabeça com um sorriso, como quem dizia, sim, que estava esperando a volta do Senhor Jesus. Aí eu olhava de novo para ele já estava passando, já continuando nas costas das pessoas sentadas, indo para lá para ficar com a menininha, e eu olhava para ele e falava assim, interessante, eu também estou aqui aguardando a volta do Senhor Jesus.
Quando eu falava isso, que eu também estava ali aguardando a volta do Senhor Jesus, imediatamente era como um flash, que piscou uma luz assim, muito rápido, e quando a luz piscou, que eu olhei em volta, as pessoas tinham sumido. A mulher que estava de pé perto da porta, a que estava no carrinho, a que estava sentada do meu lado e as duas crianças. Só tinha ficado eu sentada, o carrinho aqui na minha direita e o senhor idoso sentado do meu lado. E nisso eu pensei, como assim? O arrebatamento? Meu Deus, o arrebatamento aconteceu, chegou o grande dia. E era interessante, porque eu pensei tantas coisas, muitas coisas que eu vou dizer para você, tudo que eu pensei, mas foi tudo em questão de segundos. Todos os pensamentos que eu vou contar para vocês que passaram na minha cabeça foram muito rápidos, foi tudo muito rápido. E quando eu pensei, nossa, aconteceu, chegou o arrebatamento, que eu levantava assustado, e o senhor do meu lado também levantava, porque as pessoas tinham desaparecido, e eu pensava, mas eu fiquei? Como assim o arrebatamento e eu fiquei? Eu dizia, não, senhor, eu não posso ter ficado. Nisso eu virava para o lado, assim, na direção da porta. E ergui as minhas mãos, porque eu pensava, eu vou clamar ao Senhor, eu também quero ir. Que eu levantava as minhas mãos para o céu e que eu começava a clamar o nome do Senhor Jesus. Eu sentia dentro de mim, aqui mais ou menos na direção do meu estômago, começar uma vibração muito forte. Começava a vibrar, vibrar, vibrar. E aquilo foi tomando conta do meu corpo. Gente, tudo isso em questão de segundos. Tudo foi muito rápido. Eu comecei a sentir aquilo dentro, vibrando dentro de mim. Aí eu pensei, eu vou também, eu tô sendo arrebatada. Que eu olhei para as minhas mãos que estavam para o alto, que eu estava clamando o nome de Jesus. Eu via como se as minhas mãos estivessem sendo, como é que fala? Desintegradas. Elas estavam assim sumindo. Era uma vibração e elas desapareciam assim na minha frente. E eu pensava, eu tô sendo arrebatada, eu tô sendo arrebatada. E eu sentia a sensação, acho que a sensação que foi o mais maravilhoso, porque eu sentia aquela vibração dentro de mim, eu sabia que eu estava sendo transformada, que eu estava sendo arrebatada, e aí de repente, que eu olhava para as minhas mãos, eu sentia aquele puxão para o alto, e eu desaparecia também. Ficava só o senhor idoso naquela sala. E eu acordei imediatamente com a sensação mais maravilhosa do mundo que eu tinha sentido dentro do meu ser, no meu corpo físico. Aquela sensação de algo muito diferente, de que eu estava sendo transformado, de que eu estava sendo arrebatado. E eu fiquei muito feliz com esse sonho que o Senhor me deu e eu queria contar para vocês. Eu não entendi muito bem, na hora, sala de espera de dentista, nada, não entendi. Só que depois eu fiquei pensando, pedi para Deus, eu pensei, nós estamos numa sala de espera, aguardando a volta do Senhor Jesus, certo? Então ali existem pessoas como eu aguardando. A impressão que eu tive é que essa mulher que estava ali com aquelas crianças, eram 2 bebês, ela representava como se a igreja indo, trazendo pessoas para que também viessem esperar, também viessem se preparar para a espera, que no caso era esse senhor que sentava do meu lado e que não subiu, certo? Então, que nós ainda estamos trabalhando para trazer pessoas para serem salvas. Se elas vão ser salvas ou não, vai depender delas, da atitude delas que elas vão ter nessa espera que nós estamos tendo e aguardando a vinda do Senhor Jesus. Mas estamos numa sala de espera, aguardando o momento do arrebatamento. E eu olhava e dizia que o neném, o menininho, estava ali esperando a vinda do Senhor Jesus, porque ele estava ali sentadinho, primeiro no carrinho, na fila sozinho, não dava nem para ver que tinha um neném dentro, que o carrinho estava virado para frente, depois é que eu via toda a movimentação. E eu dizia, o neném está aguardando, e eu dizia, eu também estou aguardando a vinda do Senhor Jesus. E aí acontecia tudo. Para mim foi muito emocionante e eu gostaria de deixar aqui para vocês essas experiências que eu tive e dizer para vocês que nós estamos aguardando todos os próximos acontecimentos. Que tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Se tem algo grandioso para acontecer, se tem um sinal que Deus vai mandar para que haja arrependimento, se algo profético acontece nesse mês de dezembro ou não, como tem sido falado, é Deus que vai nos mostrar se isso é real. Mas que sim, eu creio que o arrebatamento está muito próximo e nós estamos aguardando e nós vamos viver este momento. Eu agradeço a todos vocês que assistiram, mais essas experiências que eu tive, esses sonhos, e que Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.